Bom dia, caros irmãos, caras irmãs, aqui que frequentam nossas aulas de escola dominical, aqui da Igreja Metodista em Lorena, já há um bom tempo, não é? Desde que nós tivemos aquele momento de pandemia, desde o seu praticamente início, que a igreja então decidiu estar perto de todos através desse recurso que nós temos tecnológico, não é? E agradecemos a Deus, sempre temos professores, cada domingo fazemos um rodízio. Eu talvez já há um tempinho não tenha estado com vocês, mas tenho o prazer de estar para durante alguns minutos conversarmos ao redor da palavra do Senhor, para que nós possamos ser enriquecidos, alimentarmos a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor e nos beneficiarmos dia a dia, sermos beneficiados, melhor dizendo, pela graça de Jesus. Vamos orar. Nosso Pai, te somos gratos por esses momentos que estamos iniciando aqui com os nossos irmãos e irmãs, amigos, amigas, quem sabe próximos, quem sabe mais distantes. Eu agradeço e peço, Pai, que o Senhor possa estar nos provendo pela Tua palavra, nos alimentando, a mim e aos nossos irmãos e irmãs que estarão nos acompanhando. Mediante a Tua palavra, Senhor, possamos ser abençoados. Eu me coloco nas Tuas mãos para que eu possa ser instrumento de bênção para os meus irmãos e também que o Senhor esteja ministrando a todos nós, Senhor, a começar por mim. Eu oro e agradeço pelo nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos, então, sempre eu tenho me reportado a essa temática da maturidade cristã. A maturidade cristã é aquela que começa a se desenvolver, a evoluir, não é? Num verdadeiro processo de crescimento do cristão, então, novo, ao encontrar-se com Jesus, a aceitá-lo como seu Redentor, como seu Salvador e Senhor, pela sua morte na cruz, em nosso lugar, perdoando os nossos pecados, ou melhor dizendo, daqueles que creem, que desejarem, que aceitarem, né? E que não o rejeitarem. Desde esse dia, o Espírito Santo vem para nós, nos batizando também, como assim fomos pela água, e agora pelo fogo, não é? Como dizia João Batista. E aí somos introduzidos a um verdadeiro processo de gestação, não é? No seio de Deus, de nova geração, a ponto de dizer Jesus, não é? De um novo nascimento, de nascermos de novo. Não mais agora da carne, mas do Espírito do Senhor. Então, nós queremos trabalhar ainda um pouquinho mais dentro dessa questão da maturidade cristã. Né, meus irmãos, como cristão que está se amadurecendo, ou sendo amadurecido, se comporta nas diferentes situações, nos diferentes momentos da vida, situações que nos envolvem muitas vezes de maneira repentina. E hoje nós gostaríamos de estar falando da postura de um cristão, de um crente, diante das perdas. E quando eu falo perdas, eu falo em todo o tipo de perdas a que nós estamos sujeitos nessa vida, neste mundo, incluindo-se a morte. Não é? Como que o cristão deve se portar? Afinal, o cristão pode chorar? E o cristão que chora demonstra falta de fé? E o cristão que se desespera, ele está falhando na sua fé? Então é um pouquinho sobre isso que nós queremos conversar. Tenho minhas anotações aqui, não é? E é sobre esse assunto. E o texto base para nós é um texto conhecido do Evangelho, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7,
E isso mesmo, deixa eu ver aqui. Capítulo 7, versículo 11, diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Isso é muito lindo, esse finalzinho. Deus visitou o seu povo. Então, o que nós queremos falar aqui, meus irmãos, é que Jesus, não é? Ele se define, muitas vezes se autodefine, e as profecias, não é? A profecia do profeta Isaías diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Isaías profetiza isso há 8 séculos antes da vinda de Jesus, da chegada de Jesus. Ele já dizia: o povo que vivia em trevas viu grande luz. E Jesus então vem confirmar: eu sou a luz do mundo. Aí diz assim a profecia: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Então, prosseguindo, né, nessas reflexões sobre a nossa reação diante das perdas, não é? Humanamente falando, realmente ninguém gosta de perder. O ser humano não foi feito para frustrações, ele não deseja frustrações, pelo contrário, ele deseja ver satisfeitos todos os seus sonhos, né? Quando ele se sente extremamente incomodado, perturbado, desconfortável, quando, além de tudo, de não alcançar todos os sonhos que ele deseja, ele vê de repente um sonho que ele tinha conseguido e alcançado esvair-se por entre os dedos da sua mão, né? Então é o que nós chamamos de perda. Pode ser a perda de um emprego, né? Pode ser a perda de um bem, a perda de recursos materiais, a perda em espécie, em dinheiro, não é? A perda de uma plantação, não é? De uma colheita, a perda da própria vida, seja a sua, seja de um ente querido, seja de um amigo, não é? Seja de um filho, seja de um pai, de uma mãe, né? Então realmente fica um grande vazio no coração, lá na essência, no profundo do ser da pessoa que perde, e ela fica totalmente desestabilizada, não é? Agora, isso nós estamos falando de um modo geral, mas quando nós confessamos e cremos nas profecias, né? Na profecia e várias outras, e que colocam Jesus como a luz que deveria vir ao mundo, a esperança, não é? E na noite do nascimento de Jesus, não é? A palavra dos anjos, né? Eis que trago boas novas, que será para todo o povo, né? E então há uma anunciação, como Jesus fez para Maria, não é? Ele será o Salvador, então ele renovará a esperança. E então nós precisamos esperar algo diferencial na vida daquele que diz que é crente e que está sendo amadurecido
pelo próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, o que nós vemos nesse acontecimento que nós lemos no Evangelho de Lucas? Vai saindo uma viúva da cidade de Naim, uma cidade bem pequenininha, uma cidade que trabalhava com agricultura, onde todos se conheciam, né? E vem saindo com ela uma grande multidão acompanhando o funeral, o enterro do seu filho único. Então, ela está sendo ali consolada e ao mesmo tempo acompanhada, não é, em seu choro, pelo choro de uma grande multidão de amigos, conhecidos, parentes, não é? E que compreendiam aquela dor daquela mãe que perdia o seu único filho, né? E com isso perdia outras demais coisas que estariam interligadas com a vida do seu filho, né? E na esperança que ela tinha nesse filho, né? Mesmo porque ela era uma viúva, né? E o filho significava para ela esperança de futuro, de acolhimento, de proteção, de sustento, né? Então, naquele caixão não estava só seu filho, naquele caixão estava todas as esperanças daquela mulher, e as dúvidas, e os medos, porque ela não sabia, depois que ela enterrasse o seu filho, o que ela poderia esperar da vida, né? E aí então nós chamamos esse movimento de movimento da morte, não é? É um movimento da morte. De alguma maneira, a morte está sendo celebrada ali, né? Então, essa mulher vê a sua sorte mudada quando ela se encontra, não é, com o movimento de Jesus vindo para a cidade, com uma outra multidão o acompanhando. E aí nós chamamos o movimento de Jesus de movimento da vida. Então é quando o movimento da morte se encontra com o movimento da vida. Então é disso que nós estamos falando. Mesmo que nós não tenhamos, quem sabe, aquela pessoa querida que faleceu, que o Senhor não a ressuscite agora, para que nós convivamos com ela ainda por muitos anos, nós precisamos entender que Jesus representa, ou melhor ainda, Ele é o próprio movimento da vida, Ele é a celebração da vida, Ele é a própria vida, como Ele diz, assim como Ele diz que é a luz, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a própria vida. Então mesmo em meio à morte, se nós estivermos nos encontrando ou encontrado a Jesus, nós estamos num movimento de vida e não de morte, né? Bem, vamos prosseguir aqui, né? Jesus é o caminho da restauração. E ele vai dizer lá no momento em que Lázaro está sendo chorado por suas irmãs, por seus amigos, ele está enterrado já há 3 dias ou 4, não me lembro bem. E aí quando a sua irmã diz, Senhor, ele já cheira mal, né? E Jesus assim, você crê que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá? Então no dizer da irmã de Lázaro, ela diz, eu sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Então, e Jesus está dizendo de um modo mais abrangente, certamente que ressuscitaremos, mesmo que morramos, ressuscitaremos naquele dia em que Jesus nos chamará para vivermos com Ele, para o seu reino, definitivamente. Mas Ele é poderoso para restaurar a vida de um morto, e Ele também é poderoso para imprimir no momento de morte um movimento de vida em que nós possamos renovar nossa esperança, ter as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Senhor e sermos consolados.
consolados pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus, pelo corpo de Jesus, o corpo de Cristo que é a igreja, não é? Os nossos irmãos que comungam conosco na igreja, não é? E aquelas pessoas que nos querem bem e que também o Senhor pode usá-las para nos ajudarem a nos levantarmos diante de qual desgraça for que tenha nos atingido. Então, nós somos daqueles, meus irmãos, o cristão maduro, não é? E oxalá nós todos o sejamos, ou sejamos na caminhada da maturidade, mesmo a morte não significa o fim. É isso que nós temos que relembrar quando nós estivermos num velório, quando nós formos consolar alguém por uma perda de um querido, que a gente diga: não é o fim, o Senhor nos garante uma nova vida, nós vamos ter vida novamente em Jesus, não é? O Senhor garante isso para nós, porque Ele ressuscitou e Ele nos ressuscitará, não é? E então, quando a gente, mesmo diante da morte, o Senhor dá um novo significado, não é? E Ele dá novos significados não só para a morte, mas também para a vida, mais ainda para a vida. E nós encontramos novos sentidos, novos motivos para prosseguirmos. Entendem, meus irmãos? Então, nós precisamos compreender e buscar maturidade diante de perdas. E sejam elas grandes ou pequenas, Jesus diz da mulher que perdeu uma moeda e ela fica desorientada procurando. E quando ela acha, ela fica tão feliz que ela dá uma festa para os vizinhos, né? Então acha assim, a gente acha até uma caricatura que Jesus fez, um exagero, né? Mas isso tem um fundo de grande verdade, né, meus irmãos? Como é bom encontrar algo que nós havíamos perdido, mesmo que seja uma notinha de R$ 5, né? Então, Jesus fala da alegria, da salvação, da restauração, agora melhor colocando nesse momento, nessa altura da lição, né? Então, a gente compreender que mesmo diante da morte não significa o fim, mas sempre podemos promover o movimento de vida, de celebrar sempre a vida e não a morte. Então, meus irmãos, celebrarmos a vida e não a morte. Prosseguindo aqui, não é? A nossa fé, quando nós confessamos no credo apostólico, né? Creio na vida eterna e creio na ressurreição do corpo. Então, ou da carne, como alguns confessam, né? Mas nós cremos, e Jó diz: creio que verei o Senhor com esses olhos e não outros, né? O livro de Jó coloca essa frase poeticamente tão linda, né? E tão plena de verdade, de significado para nós, não é? Mesmo no Velho Testamento. Então nós somos daqueles que creem na vida e não creem na morte. Nós não cultuamos a morte, meus irmãos. Nós precisamos entender que a nossa fé não pode ser superficial. E muitas vezes, diante de perdas, que muitas vezes nem é a questão da morte, mas é uma perda. Então nós muitas vezes, como nós estamos colocando aqui, não é? Nos desesperamos. Vivemos o momento da pandemia, não é? Foram 2 anos, não é? E ainda temos alguns receios em relação a ela, e não somente a ela, agora vivemos um momento de guerra novamente. A história da humanidade teve grandes perdas, grandes catástrofes, catástrofes da natureza, terremotos, maremotos, tsunamis, não é? Erupções vulcânicas, destruições de cidades inteiras. Então, também crises financeiras, não é? Que a história nos conta, não só no Brasil, mas em outros países, não é?
E, e nós precisamos entender que e nos prepararmos, não é termos uma visão pessimista da vida. Pelo contrário, uma vida realista para que a gente possa encarar com otimismo, mesmo que a figueira não dê frutos, como diz a palavra, mesmo que a seara não produza, mesmo que no campo o gado não prospere, mesmo assim nós renovaremos a nossa esperança no Senhor, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é a própria vida, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso fôlego que nós respiramos, meus irmãos. Então, o Senhor é o nosso Deus. Então, nós temos que sabermos buscar consolo no Senhor, na fé cristã, em Jesus, na presença do Espírito Santo, nos momentos de perda, não é? Chorar sim, mas sem desesperança, sem desespero, não é? Chorar sim, o choro é curativo. Jesus nos ensinou a chorar, porque Ele próprio chorou, né? E nós temos um Deus, um Senhor, um sacerdote que é compassivo e que pode se compadecer de nossas misérias, de nossas dores, de nossas lágrimas, porque Ele experimentou cada uma delas, não é? Ele, em forma humana, Ele também experimentou as dores a que nós estamos sujeitos como homens e mulheres, né? Bom, então é possível encontrar consolo, alegria, esperança, acolhimento na palavra do Senhor, na Bíblia, meus irmãos, e também na palavra dos irmãos, na palavra da igreja, dos irmãos da igreja, na comunhão, não é? No acolhimento do corpo de Cristo, que é a própria igreja. Não é? E não nos afastarmos, muitas vezes a tendência nossa é nos isolarmos, e essa não é a solução, né? Então nós temos que prosseguir olhando para o alto, não é? Elevam os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a gente tem que confessar isso, falar em voz alta para nós mesmos escutarmos e nos lembrarmos daquilo que nós confessamos e que nós cremos, e não abandonarmos a nossa fé, a nos decepcionarmos com o nosso Deus, não é? A nossa fé não nos poupa, não nos exime das aflições que o mundo impõe, não é, meus irmãos? Mas ela certamente nos sustenta nessa trajetória, nesses momentos de lutas, de dor, não é? E o Senhor não abandona nem aqueles que morrem e nem aqueles que ficam, que sobrevivem com a dor pela perda dos que se foram. E aí é quando ele chega para a mulher e diz: mulher, não chore, não é? Ele está dizendo assim: que coisa, para de chorar, quem chora é fraco. Não, ele falou: não precisa chorar mais, eu cheguei, né? Então, meus irmãos, eu quero assim, mesmo que o nosso querido, que nós gostaríamos de vê-lo de volta, de tê-lo de volta, né? Que ele não venha para essa dimensão que nós estamos aqui, não é? Essa material, desse mundo material, né? Mesmo assim, nós ouvimos Jesus dizer: não chore, eu cheguei, eu estou com você, não é? Eu tenho o seu querido que foi nas minhas mãos e tenho você também nas minhas mãos, não chore. Mas aí ele chega para o morto no caixão e diz: rapaz, levante, né? Então eu vejo assim, muitas vezes a gente fica prostrado diante de situações de perdas, não é? Mas o Senhor chega para nós e fala: Zé Paulo, levante-se, né? Lava esse rosto, se alimente, tome algum alimento,
renove as suas forças, não é? Eu estou aqui, eu cheguei, fala comigo, não é? E eu te oriento, eu te conduzo, não é? E ele vai dizer para mim como o Senhor disse para Elias quando estava depressivo, escondido no deserto, dentro de uma caverna: Elias, saia! O que você está fazendo aqui? Saia! Quer dizer, para ser redundante, saia para fora. É como Jesus também vai dizer para Lázaro na ressurreição de Lázaro: Lázaro, vem para fora, sai dessas trevas, vem para a luz. Então, é esse o sentimento, meus irmãos, que nós precisamos aprender. E não vamos esperar, não é, a gente termos alguma infelicidade para a gente ter que, às pressas, tentar exercitar aquilo que nós já sabíamos, conhecíamos, mas que ainda não tínhamos experimentado. Mas vamos nos preparar em oração para que no momento que as perdas chegarem, ou quem sabe nós estejamos vivendo uma delas agora, nós possamos olhar para o alto e dizer: no Senhor eu coloco a minha esperança. Somos daqueles que creem na ressurreição. Eu tenho que correr um pouquinho, que eu fico de olho aqui no nosso cronômetro, mas eu acredito que dê para nós lermos 2 Coríntios, capítulo 4, bem rapidinho. 4, versículo 7 em diante, né? Eu vou ler alguns versículos, viu, meus irmãos? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos frágeis e sujeitos a tristezas, a fragilidades. Mas ele diz: são vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos, não é? Então a palavra do Senhor, 2 Coríntios 4, diz essa maravilha, não é? Podemos até cairmos de forma angustiada, triste, não é? Diante de uma perda, mas não deixarmos que aquilo nos derrube. Nós somos daqueles que às vezes até caem, mas que se levantam e olham para o alto e prosseguem para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que de nós estão adiante, não é? O Senhor vai dizer: creiamos na ressurreição. E Jesus vai dizer para um grupo lá que o acompanhava que não criam na ressurreição, ele diz: Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos, não é? Então, temos que crer que Deus é Deus dos patriarcas, que não tem a vida eterna, não tem a morte eterna, melhor dizendo, mas eles têm a vida eterna, como todos nós, aqueles que creem. Não é? Aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Jesus vai falar lá no Evangelho também, não é, que ele veio trazer para nós vida e vida em abundância, não é? Ele nos oferece essa vida, não é? Nós temos então, meus irmãos, sob um foco cristão, o foco da espiritualidade em Cristo Jesus, administrarmos as crises, sejam elas quais forem. A pandemia não levou só vidas, levou empregos de muitas pessoas, levou famílias, não é? Destruiu sonhos, as pessoas perderam emprego, perderam sustento, passaram necessidades, né? Perderam renda. E então nós entendemos, inclusive, que diante de grandes crises, pessoas muitas vezes tiram as próprias vidas porque não resistem
àquela perda, não é? Ficam totalmente desesperadas e dessa forma, sem esperança, tiram a própria vida. Nós estamos vivendo um momento do mês amarelo, que é setembro, e que nós trabalhamos a prevenção contra o suicídio. E o suicídio cresce, o número, a taxa de suicídios, dia a dia, meus irmãos, tem crescido no mundo todo, especialmente nas Américas, inclusive entre adolescentes de 15 a 29 anos. Estamos caminhando para o finalzinho, não é? Do nosso estudo de hoje. A nossa fé, então, deve ser inabalável. O choro não significa falta de fé, mas é um recurso que o Senhor nos deu para lavarmos a nossa alma, mas que choremos diante do Senhor com a nossa fé, com a esperança nele, buscando e clamando a ele, sim, não é? No meio da nossa dor, mas sem perdermos a esperança. Vamos indo. Lutero, ele canta no hino Castelo Forte, né? Se tenho de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com ele reinaremos. Amém, não é? Então, Lutero ele podia dizer isso, né? Tudo que ele passou, teve que enfrentar, os impérios que ele teve que enfrentar no seu tempo, né? No século XVI, para colocar a palavra do Senhor novamente em evidência, não é? Ele sofreu muitas perseguições, muitas perdas, mas ele pôde cantar esse hino e confessar a sua fé, não é? Sempre no encontro com Jesus, que fique isso, meus irmãos, que a cada dia nós renovemos o nosso encontro com Jesus, pela leitura da palavra, pela oração, pela comunhão, se for o caso, pelos momentos de jejum, de retiro espiritual, de comunhão com os irmãos na igreja de Cristo Jesus, não é? Nas boas leituras, na boa palavra de servos do Senhor que ministram em seu nome, que busquemos sempre o encontro com Jesus, estarmos com Jesus, como diz o hino, não é? Se Cristo está comigo, aonde eu estiver, ali é céu para mim, não é? Então, além do que, precisamos ter elementos para consolar a outros quando eles precisarem de consolo. Quem sabe o mesmo consolo com que nós somos consolados, sabemos então transferir agora esse consolo para aquele que passa por perdas que eu passei no passado, não é? Que eu também teria passado. E saber buscar e dar a santa palavra, a boa palavra para aqueles que estão sofrendo. A igreja é que tem a mensagem de vida. A igreja não pode se calar. Ela tem que ter uma palavra de esperança para as pessoas que estão se desesperando diante das perdas, das crises, diante da morte, diante das notícias ruins dos jornais, dos telejornais, das guerras, do murmúrio de guerras, etc, etc. A igreja tem a mensagem de restauração em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha nos falado e que Ele continue falando conosco durante todos os dias, também a respeito deste assunto tão fundamental que é nós sabermos enfrentarmos as perdas com o olhar de Jesus e na presença, no encontro com Jesus. Amém.